Glória a Jesus. Bendición, hermanos. Entonces, Biblia en el libro de Hechos. Hermanos, Hechos capítulo de número 19, verso de número 11. Todos encontraram? Digam glória a Jesus. Glória a Jesus. Leamos a palavra do Senhor. E hacía Dios milagros extraordinários por mano de Pablo, de tal maneira que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, dizendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Havia 7 ángeles, ou seja, 7 hijos, de um tal Esteban, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondendo el espírito malo, dijo: a Jesús conozco e sei quem és, pero vosotros quiénes sois? E el hombre em quem estava el espírito malo saltando sobre ellos e dominando-los, pudo mais que ellos, de tal maneira que huyeron de aquella casa desnudos e heridos. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, assim judeus como gregos, e tiveram temor todos eles. E era magnificado o nome do Senhor Jesus. E muitos de los que haviam creído veniam confessando e dando conta de seus hechos. Asimismo, muitos de los que haviam practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Assim crescia e prevalecia poderosamente la palavra del Senhor. Amém. Podeis sentar todos os irmãos e tenha liberdade de adorar o Senhor. Glória a Jesus. Como é maravilhoso podermos estar na casa de Deus para adorarmos a Jesus, para magnificarmos do santo nome. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, trazer esta noite uma palavra abordando o tema cerrando portas. Quantos podem repetir comigo? Cerrando portas espirituais. Cerrando portas espirituais. Glória a Jesus. Maravilhoso é o nome daquele que vive e que reina para sempre. Hoje, como foi anunciado o dia do culto, na busca do Espírito Santo, ou seja, a noite da bendição, um serviço de liberação, Jesus está presente aqui esta noite para liberar vidas, sanar vidas, e isto só pode ser possível mediante nós outros abrir o coração para Cristo, crer em Ele, servir a Ele, encerrar as portas espirituais, de maneira que a vitória e a liberação de Deus ocorra em nossas vidas. Há alguns textos fundamentais na Bíblia Sagrada que nos ensinam a respeito da liberação. Por exemplo, São João, capítulo de número 8, verso de número 32. Jesus dijo: conocereis a verdade e a verdade os hará livre. Verso 36. Se o Hijo nos liberar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Jesus. Cristo aqui está nos ensinando que, à medida que nós outros tenhamos um relacionamento com Ele, andando em sua presença, ponendo em prática sua palavra em nossas vidas, a liberação acontece em nós outros. Pero se permanecemos dominados por el pecado, é impossível
que seamos liberados por el poder glorioso de Cristo. Nós outros também devemos ter em mente, em nossos corações, que a liberação ela permanece em nós outros, se nós outros permanecermos em Cristo. Juan capítulo 15, verso de número 10, diz: se vós outros estiveres em mim, e minhas palavras em vós outros, tudo o que pedires, crendo, recebereis. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra de Deus, conforme ensina em Colossenses 3,16, necessita morar abundantemente em nossos corações para que sejamos liberados por um poder glorioso de Cristo. Aonde em São Lucas capítulo 11, verso de número 24 ao verso de número 26, aonde tratando-se da liberação e a fim de que permaneçamos liberados por Cristo, Jesus Cristo ensina que uma vez que é echado fora o espírito maligno ou o demônio, ele sai em busca de lugares e não encontrando, diz Jesus, que o demônio diz: eu volverei para minha casa de onde sair. O demônio tem a persona que anda segundo sua vontade como sua casa, seu sítio de morar, de viver. Então ele diz: eu volverei para minha casa de onde saí. E Jesus disse que ao chegar este demônio e ele encontrando a casa varrida, aleluia. Varrida, o que é uma casa varrida? Uma casa varrida é uma casa limpa superficialmente. Uma casa que simplesmente varre ela, recorre as basuras, a sujeira que está por em cima, pero o bulbo permanece. A casa está limpa superficialmente. Diz a Bíblia que esse demônio vai entrar, pero ele não volve solo. A Bíblia diz que ele traz consigo mais 7 espíritos pior que eles. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém? Depois termina isso aí, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Depois termina de afinar a guitarra, vale? É demônio traz 7 espíritos pior que eles. De que ele. E entrando ali, diz a Bíblia que o estado dessa pessoa se torna pior que antes. Por que que ele entra? Porque ele encontra uma porta aberta. Misericórdia. Que é a porta aberta? O que é abrir a porta? Abrir a porta é ter uma limpeza superficial, solo por em cima. Ele entra e não entra solo, ele leva consigo mais 7, pior que ele. Glória a Jesus. Por isso Jesus ensina de maneira clara que a limpeza tem que ser profunda. Aleluia. E a limpeza, para ser profunda, deve ser bem hecha para a glória do nome do Senhor. E é isso que vemos nesse texto que nós outros terminamos de ler. Glória a Jesus. Pablo foi enviado por o Espírito Santo a uma grande cidade chamada Éfeso. E pela Bíblia Sagrada que Éfeso era dominado por 2 tipos de coisas. Era dominado por a idolatria. E é tanto que a deusa que predominava em Éfeso era uma deusa chamada Diana. E era considerada deusa de los Efésios. Aleluia. Eles, hasta a maneira de las mulheres a ser su peinado era muito semelhante ao templo desta diosa. Foi por isso que Pablo, ao ensinar Timoteu, capítulo 2, versículo 9, digo que ensina as mulheres a não usar o peinado que se hacía na cidade de Éfeso, muito semelhante ao templo da diosa Diana, que era uma forma de adorar, de venerar esta diosa. Os efésios eram escravizados por idolatria nesta cidade. Aleluia. O segundo tipo de escravidão espiritual na cidade de Éfeso era a hechiçaria, a bruxeria, a magia. Aleluia. Os efésios eram dominados por a idolatria e também por a bruxeria. Pablo, quando foi enviado pelo Espírito Santo a esta cidade,
quedando allí haciendo el trabajo misionero por espaço de 2 anos aproximadamente. Ele começa primeiro a predicar na sinagoga, pois ele era judío, e na sinagoga dos judíos, onde ele já conhecia a palavra, Pablo então começou a predicar na sinagoga. Pero muitos dos judíos não aceitavam a palavra, a mensagem, porque o coração e a mente estava cauterizada por os espíritos malignos. Então, os judíos começaram a falar mal do caminho, dijo a Bíblia. De que caminho, pastor? Os judíos começaram a falar mal da igreja, começaram a falar mal da palavra, começaram a falar mal das enseñanças bíblicas. Por isso, Pablo compreendeu, entendeu que quedar allí, que seguir allí na sinagoga predicando, não estava contribuindo, porque o povo estava com o coração duro e hablava mal do caminho. Pablo, então, ele conseguiu uma escola, e esta escola começou a predicar a palavra, e aí a coisa quedou melhor, porque na sinagoga só poderia predicar aos sábados, agora na escola todos os dias Pablo poderia predicar a palavra, e aqui na sinagoga só participavam os judeus, já na escola judeus, gregos e qualquer outra pessoa que pertencia a outra nacionalidade poderia entrar e ouvir a predicação da palavra. A Bíblia ensina em Romanos capítulo de número 10, versículo 27, que viu, ou seja, versículo 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a predicação da palavra. Pablo predicava judeus, gregos, romanos e de outras nacionalidades. Creram em el poder da palavra do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que estas panos e delantales que levavam o corpo de Pablo a los enfermos, eles eram sanados, demônios eram echados, pessoas eram liberadas por el poder glorioso do Senhor. E aqui existia uma família de um homem, Esteban, e ele tinha 7 filhos. Era ele jefe de los sacerdotes de Éfeso, tipo de sumo sacerdote. E este homem tinha 7 filhos judeus, e 2 de seus filhos eles eram exorcistas ambulantes, e eles saíam por la cidade e por outras regiões para echar demônios. E eles, vendo o que Deus fazia por intermédio de Pablo, eles tentaram exorcitar um endemoniado, dizendo em nome de Jesus Cristo, a quem Pablo predica, eu te ordeno que bebe deste corpo. O demônio, mirando para ele, disse: mira, eu conosco Jesus, eu sei quem é Pablo, vendo vosotros quem sois vosotros, quem sois vosotros. E eles, não sabendo o que dizer, a pessoa endemoniada, pelo homem possuído por demônios, partiu para cima destes judeus e heriram eles, romperam suas vestimentas, e eles desnudos huíram. E as pessoas da cidade de Éfeso, vendo que em la vida de Pablo tinha um poder extraordinário, as pessoas viram que Pablo não somente usava um nome, não simplesmente usava um título, pelo que Jesus, como um ser personal, que Jesus, como Deus, vivia e estava em la vida de Pablo. O povo creram em Jesus e entregaram suas vidas a Jesus. O texto nos deixa claro que Jesus não é um título. Amém. Jesus não é uma filosofia. Jesus não é um jargão. Jesus não é uma expressão. Jesus é Deus. Ele é um ser personal. E a partir do momento em que Cristo vive em nós outros, e nós nos relacionamos com Cristo, podemos usar seu poder, ou usar tu nome, e através da autoridade deste nome, ele pode operar milagres e maravilhas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Los demônios, se há algo que os demônios reconhecem, irmãos, é autoridade. Amém? Amém. Há muitos cristianos que não reconhecem a autoridade. Há cristianos que não obedecem, não submetem a autoridade. Não submetem a autoridade em casa, em lugar.
Não submete a autoridade na igreja, aos líderes, não submete a autoridade em área, não submete a autoridade na empresa, não submete a autoridade, aleluia, pelos padres, não submete a autoridade do pastor, não submete a autoridade pela palavra, não submete a autoridade de Deus. E uma vez que nós não submetemos a autoridade, não temos autoridade. Para usar a autoridade em nome de Cristo, temos que submeter a Cristo. Aleluia. Estes judeus, eles não submetiam a Cristo, mas eles pensavam, podemos usar o poder deste nome, porque o poder está em nome. Quantos usam o nome de Jesus de maneira leviana? Porque acredita que o poder está em el nome. O poder não está em el nome, o poder está em Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Hasta impio usa o nome de Jesus. A sangue de Jesus tem poder. Em o nome de Jesus eu invalido. Em o nome de Jesus eu ativo, eu desativo. Em o nome de Jesus eu paro, eu perdoo. O poder não está em nome. Quando Jesus diz, em meu nome echarão demônios, ele está falando de representar a Cristo. Não é o nome, é a pessoa de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Onde os pés daquele poder está em nome, na palavra em nome. O poder não está em nome, o poder está em Jesus. Se o poder estiver em nome, os judeus lograriam echar os demônios, mas não lograram echar os demônios. Quando Jesus diz, em meu nome echarão demônios, ele está dizendo, vosotros poderão ser mi representante. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós outros somos representantes de Cristo aqui. E como representantes de Cristo, o diabo há que submeter, porque nós outros somos buenos, não, porque temos poder, não, somos respeitáveis, não, porque Cristo está aqui, Ele está em nós outros, Ele está em ti. Glória a Jesus. Glória a Cristo, Senhor. Aleluia. Não podemos simplesmente usar o nome, temos que representar Cristo através de seu nome. Amém. Glória a Deus. Cristo tem que estar em nós outros. Ele diz, se vosotros estiverem em mim, palavra em nós outros. Aleluia. Se Cristo não está em nós outros, aleluia, não terá efeito algum. Glória a Jesus. Esses judeus, eles pensavam que lograriam echar os demônios, mas saíram heridos, pregonçados e heridos, desnudos. Aleluia, porque eles oíam Pablo. Pablo disse, em nome de Jesus, levante e anda. E ele, cojo levantava e andava. El paralítico levantava e andava. El surdo ia, el mudo falava, el cego enxergava, via. Glória a Jesus. Os enfermos eram sanados, hasta de banhos e melantares que saíam de Pablo e levavam os enfermos. Eles eram sanados. A unção de Deus estava em Pablo. Por quê? Porque Pablo andava, aleluia, em comunhão com o Senhor. Amém. Glória a Jesus. Pero esses judeus pensaram, o secreto está em nome. Glória a Jesus. O secreto não está em nome, está em la intimidade que temos com este nome. O secreto está em la intimidade e relacionamento que temos com Jesus. Essa expressão revelava que não tem intimidade com Jesus. Digo, em nome de Jesus é quem Pablo predica. Não é quem eu predico, não é quem eu sirvo, não é quem és meu Senhor, não, é quem Pablo predica. Então mira, eu conosco Jesus. Os demônios disseram, eu conosco Jesus. E eu sei quem és Pablo. Os demônios estavam dizendo, eu sei a relação, a intimidade que Pablo tem com Jesus. Eu sei que nós outros não podemos com Pablo, porque na vida de Pablo está Jesus. Não foi isso que Pablo disse em Gálatas, capítulo de número 12, versículo 20. Já não vivo eu, ou seja, crucificado estou com Cristo, porque já não vivo eu, Cristo vive em
que vivem na carne, vivo na fé del Hijo de Deus. Glória a Jesus. Já não vivo para agradar a mim, já não vivo para meus prazeres carnais, já não vivo para me agradar, eu vivo para agradar a Cristo. Cristo vive em mim, e os demônios sabiam que Cristo vivia em Paulo. Então os demônios disseram a ele: eu conosco Pablo, eu conosco Jesus e eu sei quem és Pablo. Pero e vosotros? Quem são vosotros? Glória a Jesus. Isso é muito importante isso aqui, irmãos. Tem muitas pessoas que estão com tanto medo do diabo e o diabo nem sabe que ele existe. Há muitos cristianos que os demônios nem sabem que ele existe. Está com medo do diabo. Não, o diabo nem sabe que ele existe. Esses demônios, tanto tempo operando e atuando ali, nem sabia desses enganadores. Quem são vosotros? Eu conosco Jesus e eu sei quem és Paulo, pero quem eres tu? Aleluia. Eu não vejo a autoridade de Cristo em vosotros. Eu não vejo o sinal do cielo em vosotros. Quem sois? Aleluia, glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. E no mundo espiritual, nós outros só passamos a ser conhecidos em mundo espirituais quando nós outros despertamos preocupação em Satanás. E quando é cristiano desperta preocupação em Satanás, quando ele tem uma rodilha marcada por uma vida de oração, quando ele tem uma vida marcada por a santidade, marcada por obediência e ensino da palavra, uma vida marcada por uma vida dedicada a Jesus, aí este mete preocupação em Satanás e seu nome é conhecido no mundo espiritual. E o maligno se preocupa contigo e já busca se armar contra a sua vida, pero ele sabe que não pode tocar, porque 1 João capítulo 5 verso 19 diz: quem és de Cristo este hoje? Quem és de Cristo? É maligno, não lhe toca. Aleluia. Glória a Jesus. Os demônios disseram: eu conosco a Jesus, eu sei quem és Pablo, não podemos tocar em Pablo, porque Cristo vive em ele. Aleluia. Que proteção tem em vosotros? Porque nós somos exorcistas e já estamos acostumados a exorcizar. Quem sois vosotros? Qual são a autoridade de vosotros? E o demoniado partiu para cima deles, heriram e romperam suas vestimentas. Há muitos cristianos que estão sendo vencidos por ação demoníaca. Há muitas pessoas escravizadas sendo vencidas por Satanás. Por quê? Porque portas estão sendo abertas, pero hoje necessitam ser cerradas. E a autoridade de Cristo tem que se manifestar em sua vida para que Ele possa liberar e conceder vitórias. Glória a Jesus. Glória a Cristo. Aleluia. Os demônios necessitam reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E Jesus já nos deu esta autoridade. Glória a Deus. A multidão na cidade de Éfeso, uma multidão reconheceu a autoridade de Deus na vida de Paulo. Amém. Creram na palavra e se converteram ao Senhor. Aleluia. Agora, irmão, a conversão fora genuína, verdadeira. Amém, Jesus. E eles converteram de tal maneira que eles cerraram a porta. Amém. Eles queriam na porta, ou portais no mundo espiritual aberto para a ação demoníaca de tal maneira que a da idolatria também, por meio da mágia, por meio da hechiçaria. E eles tinham livros de hechiçaria, de bruxaria. Estavam dominados por a cegueira espiritual. Pero quando eles se converteram, foram para a praça de la ciudad e puseram ali um montão de livros.
encerraram a porta no mundo espiritual para os demônios. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eles llenaram, puseram muitíssimo, todos os livros que tinham sobre máquina, eles llenaram a praça e meteram fogo. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto aqui nos ensina que custava o valor desses materiais de máquina era cerca de 50.000 peças de prata. Meu Deus. Segundo um cálculo feito no ano de 2003, calcula cerca de 2 milhões de dólares. O valor financeiro dos materiais era muito. Pero as pessoas estavam convencidas e convertidas a Cristo de tal maneira que não miraram para o valor financeiro. Graças a Cristo. Aleluia. Eles não quiseram vender. Porque aí muitos que se convertem e falam, não, eu vou ir donar para alguém ou vender. Eu não posso, pero hay alguém que... Isso não. Não é bueno para nós outros, é malo para nós outros e malo para qualquer. A porta tem que ser cerrada no mundo espiritual. E a maneira é queimar. Não podemos seguir tendo vínculo no mundo espiritual. A porta tem que ser cerrada. Jesus disse que se a porta não for cerrada, o demônio diz, eu voltarei para minha casa de onde saí. A casa tem que ser limpa profundamente. Não pode ser uma limpeza superficial. Aleluia. Por isso eles queimaram. E eles foram verdadeiramente liberados. A liberação tem que ser pouco a pouco, mas a decisão tem que ser definitiva. Glória a Jesus. Pouco a pouco, pastor, eu vou errando. Pouco a pouco vou perdendo o amor por isto. Pouco a pouco vou cortando o vínculo. Não, o vínculo tem que ser cortado de uma vez. Conheci a Cristo. Isso não agrada ao Senhor. Isso não é para Cristo. O diabo não pode ter mais legalidade por intermédio disso aqui. Isso tem que ser queimado para a glória do Senhor. Aleluia. Muitas portas são abertas para o demônio entrar. Misericórdia, Deus. É pecado quando ele vem porque ele vem. Ele vem porque encontra uma porta aberta. As peleias, a destruição, a contenda, o divórcio, tudo acontece porque encontra uma porta aberta. O demônio encontra uma porta aberta e nós devemos cerrá-las. Esses irmãos novos convertidos alcançaram a liberação porque eles buscaram uma maneira de cerrar esta porta. Como? Queimando. E aí um fogo que está encendido aqui esta noite. E esse fogo não é outro a não ser do Espírito Santo. Ele está presente aqui esta noite para queimar tudo que mantém, aleluia, ligado, atado ao pecado e ao mundo espiritual, pecado antigo. É necessário comer na presença do Senhor para ser queimado e assim liberado para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Os irmãos já viram que às vezes há pessoas que caem sempre no mesmo pecado. Passam um ano, 2 anos, às vezes hasta mais. E voltam a cair no mesmo. Por que isso passa, pastor? Porque há uma porta aberta. Há portas que mantêm a ligado a esse tipo de pecado, de uma maneira direta ou indireta. Nós devemos orar, pedir o Espírito Santo para abrir nossos olhos espirituais, para que essas portas sejam cerradas. E quando o maligno entrar, ele não encontra a casa adornada e varrida. Quem já isto ou já viu uma casa só varrida e adornada? Mira, aparentemente está média, mas não está limpa profundamente. Glória a Jesus. Aleluia. Por mais pequena que
Não necessita de uma porta ancha, uma raia, de assim para o diabo entrar. O diabo é como cunha. Quem conhece cunha aqui, levante a mão. Cunha, uma barra de hierro, que há uma ponta. Tu põe uma raia e depois só com barra. Bom, e vai abrindo. Só uma pequena raia é suficiente para o maligno poner a cunha. Nós outros, aleluia, devemos cerrar todas as portas. Tudo que te mantém ligado ao mundo espiritual, fora de Cristo, corta qualquer vínculo. Há um regalo que tu ganhou. Como estava no mundo de pecaminosidade, mensagens românticas, seja o que seja, qualquer coisa que te mantém atado no mundo espiritual, mundano, degradável a Deus, corta o vínculo de uma vez. Amém. Aleluia. Para que a porta seja cerrada para o maligno. Amém. E o Espírito Santo pode atuar em sua vida e operar milagres de maneira extraordinária em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Só ser cristianos não é suficiente. Teremos que ser cristianos liberados, cristianos cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Senhor Jesus Cristo, cheios da unção gloriosa do Senhor.